o Lício da Edland para apresentar. Salve de palmas, por favor. Foi. Bom dia, pessoal. Super fácil ser o primeiro, né? Queria ter 1/10 da desenvoltura do Rodrigo. Vamos lá. DLand. Vem de Decentralized Land. A gente está focando a DLand no crédito, especificamente antecipação de recebíveis para pequenas e médias empresas, usando AI e Open Finance para calcular o rating das operações e usando a tokenização como uma forma de aumento de liquidez e uma forma também de muita transparência para os investidores. A DLand é uma empresa fundada, fundada por mim, pelo Fernando e pelo Harry. O Fernando fez uma jornada de fundar a D1 e depois saiu no IPO na Nasdaq em 2021. Eu fundei a Tarkena, vendi essa empresa para a B2W em 2013, depois fundamos a Digital dentro da companhia. E o Harry também, fundador e empreendedor de segunda jornada, né, Second Timer, fundou a Impact Tools e depois fez uma saída para a Sinqia em 2012, se tornando então conselheiro e investidor anjo na D1 junto com o Fernando. Juntando as nossas expertises, a gente está olhando para essa intersecção, então, do AI, tokenização e Open Finance, ou seja, dados em tempo real, muito qualificados, muito importantes para a tomada de decisão, analisados com algoritmos para que a gente tenha uma análise muito rápida e muito acurada, e tokenizando para trazer transparência e trazer facilidade de troca de informações, mantendo o sigilo e mantendo as informações privadas reservadas. A gente olha para o modelo de crédito hoje no Brasil, como se faz, a gente olha muito para o dado do passado, o dado reputacional das pessoas e das empresas, modela-se safras de crédito, né? E com base nessas safras a gente toma decisões de produtos de crédito de prateleira muito pouco personalizados para cada indivíduo, para cada empresa. E quando a gente olha para o mundo novo, a gente tem muita informação de Open Finance, muita informação sobre as empresas e as pessoas, e a gente pode usar esses dados para tomar decisões muito mais personalizadas e em tempo real. Quando a gente fala de Open Finance no Brasil, só para trazer aqui um dado importante, a gente já tem aí mais de 36 milhões de consentimentos, então isso é importante porque para muita gente ainda o Open Finance é algo novo, é algo que está começando, é algo que ainda não se comprovou, e olhando esses números a gente vê que não é bem assim. O Open Finance realmente já é algo que veio para ficar, e já temos aí mais de 36 milhões de pessoas que acreditam nessa ideia. Por outro lado, quando a gente olha o mercado de crédito de pequenas e médias empresas, a gente tem um gap bastante grande. Existe uma oportunidade real aí da ordem de R$1,5 trilhão por ano em antecipação de recebíveis e crédito a pequenas e médias, mas a estimativa de mercado, especialmente das IMFs, é de que existe aí um mercado de aproximadamente R$11 trilhões em recebíveis ainda não explorado e não adequadamente implementado. E as principais fricções que a gente tem em relação a esse tema, aí numa pesquisa feita pela McKinsey, recente, aí acho que, se não me engano, de junho desse ano, o principal problema é falta de informações confiáveis. Quando você fala de PNS, existe muita informalidade nas informações, existe muita coisa que a gente não consegue comprovar, existe muito um processo moroso de documentação, né, de troca de dados e tudo mais, e isso acaba de alguma forma impactando na decisão das empresas. Um minuto. Beleza. Na decisão das empresas sobre a tomada de crédito. Então, a DLand ela vem para resolver esse problema trazendo uma solução SaaS, onde um estabelecimento comercial distribuidor consegue fazer o onboarding de Open Finance do seu cliente, obter informações em tempo real e tomar a sua decisão, formalizar o crédito já fazendo a assinatura dos contratos via WhatsApp e depois transformar esse pagamento num PIX futuro, um PIX parcelado, e com esse PIX parcelado o lojista pode fazer uma antecipação. Tudo isso tokenizado numa infraestrutura de blockchain,
para dar garantia para aquele investidor de que toda essa jornada foi concluída com sucesso e todas as etapas foram formalizadas. O endgame da Deland é poder fazer com que este merchant, que tem uma carteira de recebíveis futuro, possa antecipar receber liquidez de uma liquidity pool internacional através da DeFi, vendendo os seus tokens, ou seja, as parcelas de créditos vincentos, ganhando liquidez aqui global. Acabou o tempo. Ok. Obrigado, gente. Pessoal, vamos começar as perguntas. Quem sabe dá chance do Lício terminar de explicar alguma coisa aí. Boa, obrigado. Alguém tem pergunta? Pois não. Tem que ser no microfone, senão não sai. Opa, parabéns aí, foi bastante interessante todo o case apresentado, a empresa. E só que eu não fiquei ainda entendendo totalmente a presença de alguns players como da minha indústria aqui, da Núclea, né, como o SEX, RDC, na parte de, acho que entendo que de registro, né, qual que é o ângulo ali com esse ecossistema? É uma das etapas fundamentais da formalização do crédito. Então, hoje, no papel da IMF, né, da infraestrutura de mercado, a gente já tem aí o Banco Central soltando os normativos em relação ao registro de duplicatas e toda a validação da informação de forma digital, ou seja, de como foi originado, quem são as partes envolvidas, de quem é o direito creditório, cessão de direitos, tudo isso a gente consegue formalizando através de uma instituição, de uma IMF. Né? E aí, nesse ponto, é que a gente entende que eu tenho um terceiro avalista aqui dizendo que o que a Deland está colocando dentro do token tem uma validade jurídica e formal no mercado regulado. Então, é uma colaboração direta e a gente acredita bastante aí na evolução desse mercado através das registradoras. Respondido. Mais perguntas? Oi, sou Patrícia Scred. Uma dúvida sobre a questão do rating. Acho que tu comentou ali no início da apresentação sobre a questão do cálculo, né, de rating usando Open Finance, né, para as operações. Que dados vocês estariam utilizando e como funcionaria assim, bem resumidamente, essa questão do rating? Perfeito, ótima pergunta. O dado que a gente recebe do Open Finance é bastante rico. Você tem transações de contas correntes, de poupança, de investimentos, de produtos de crédito, cartões de crédito, e em todos os detalhes. Então, fazendo uma interpretação das transações especificamente, a gente consegue recompor, de certa forma, o balanço de uma empresa. Eu consigo saber quanto que ela tem de ativos e quanto ela tem de passivos, pelo menos de forma estimada, e a partir disso a gente calcular quanto que ela tem de disponibilidade de caixa. E aí, com isso, fica mais fácil da gente calcular qual é o tamanho do crédito ideal para aquela companhia. Além disso, a gente detecta ciclos, a gente detecta a capacidade da empresa de pagar no tempo, a sua sazonalidade, suas especificidades. Então, de repente, a gente pode construir produtos de crédito mais especializados para certos setores ou para certos nichos. Né? E o mais importante é que a gente, vamos dizer, traduzindo de forma mais simples, a gente entende o jeitão da empresa de uma forma automatizada e se adequa, ou seja, adequa o produto a esse jeitão da empresa, o comportamento dela passado. Né? E o segundo aspecto é o monitoramento. Uma vez que eu entendi a companhia, depois que eu iniciei o crédito... Acabou o tempo. Perdão. Mas basicamente a gente monitora a mudança de comportamento. Tá? Mas fica a dica, vocês podem conversar depois também. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Lício. gente. Parabéns. Tudo bem.